Muitas vezes, quando você tenta falar sobre bebida, você acaba atrapalhando e confundindo mais ainda as coisas. Por quê? A pessoa que você ama bebeu, com isso tem um comportamento, imagino eu, que te desagrada, te incomoda de alguma forma. E aí você fica com raiva e com vontade de falar com essa pessoa sobre o assunto da bebida. Acontece o oposto do que você queria. Ela não te escuta, discordando e argumentando contra você, ou de uma forma até que eu acho pior, viu? Que é concordar com você, mas no fundo não. Só para acabar com esse assunto, então perceba que você muitas vezes adiar uma conversa é você ganhar mais poder, é você ser mais estratégica para alcançar o seu objetivo de conseguir aquilo que você quer, pô. Conseguir aquilo que você quer. É uma atitude a seu favor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você vai assistir agora é do quadro chamado Pergunta pro Vitor. É um quadro em que eu faço geralmente nas sextas-feiras à tarde, em que eu entro ao vivo e respondo perguntas da minha audiência, né? Então você pode trazer suas perguntas ao vivo nas sextas-feiras à tarde, aqui ou no Facebook, Instagram ou YouTube. E aí você envia suas perguntas ao vivo mesmo e eu te respondo ao vivo e a cores. Então você que vai assistir agora esse episódio, você vai pegar aqui as perguntas mais importantes, as principais perguntas que foram feitas nessa live de hoje, tá bom? E acredito que muitas das perguntas que vão fazer aqui hoje vão te ajudar também, mesmo que você não tenha enviado a sua pergunta, de alguma forma você vai aprender mais sobre o caminho para você levar quem você ama a parar de beber, sem que você precise deixar de cuidar de si. Tá bom? Então vamos lá. Você que está me assistindo ao vivo aqui, já clica no curtir aqui, já compartilha com as outras pessoas, já clica no aviãozinho aqui e você já pode começar a enviar suas perguntas para mim também. Tá bom? Tudo certo aí? Vamos lá então. Seja bem-vindo quem está chegando aqui pelo YouTube também, pelo Facebook. Vamos lá. Tatá mandou uma pergunta que é a seguinte: como abordar o assunto da bebida quando a gente está se controlando para não brigar? Isso é uma boa pergunta, né, da Tatá. Como você vai conversar sobre o assunto da bebida quando a gente está se controlando para não brigar? Primeira coisa, tá? Tem várias coisas nessa pergunta que são importantes. A primeira coisa é: fazer quem você ama parar de beber não necessariamente significa ficar falando o tempo todo sobre a bebida. Eu sei que pode parecer, né? Quando você está começando essa jornada, você fica imaginando que tenha que falar necessariamente sobre a bebida, porque a maior parte das pessoas tem essa ideia de que precisa dar um conselho, que precisa argumentar a respeito da bebida, mas não é bem essa a ideia, tá? Não precisa ir por esse lado. Não é, tem até várias alunas que já conseguiram fazer, por exemplo, o marido parar de beber praticamente sem falar sobre o álcool, né? Só por vias indiretas. Primeiro esse ponto. Nem sempre é necessário, nem sempre o mais interessante é você abordar o assunto bebida. Vitor, mas como é que a pessoa pode abordar o assunto sem falar sobre bebida? Olha, perceba, muitas vezes quando você tenta falar sobre bebida, você acaba atrapalhando e confundindo mais ainda as coisas. Por quê? Acompanha o meu raciocínio. A pessoa que você ama bebeu e a partir daquele bebeu e com isso tem um comportamento, imagino eu, que te desagrada, te incomoda de alguma forma. E aí você fica com raiva e com vontade de falar com essa pessoa sobre o assunto da bebida. Mas você pode falar sobre o que ela está fazendo e não necessariamente vincular o que ela está fazendo ou deixando de fazer à bebida. Percebe? Por exemplo, se a pessoa que você ama, ela fica, sei lá, te ligando várias vezes embriagada. Você não precisa nesse momento falar sobre a bebida. Você pode ou falar sobre as ligações ou não atender as ligações nesse momento em particular. Porque ainda mais se você for falar com a pessoa no momento de embriaguez, né? Que isso não é muito interessante. Ela não está no normal dela. Você percebe isso? E agora, dito isso, a pergunta é mais sobre, como é que a gente vai abordar quando está se controlando para não brigar? Isso vale para quase todas as situações em que você está se controlando para não brigar. Se está difícil para você lidar com a raiva nesse momento, é provável que não seja o momento de você falar sobre isso. Muitas vezes, esperar 10 minutos, esperar 1 hora, esperar um dia, pode fazer toda a diferença do mundo. Só que perceba, às vezes a raiva, a irritabilidade, né, a frustração,
faz a gente começar a pensar que a coisa precisa ser resolvida agora, eu preciso tomar uma atitude imediata. E aí que entram muitos dos erros, né? De colocar os pés pelas mãos. Mas raramente você precisa agir imediatamente. Se você já reparou, você já está com consciência de que você está se controlando para não brigar, talvez não seja o melhor momento, talvez seja o melhor você parar um pouco, observar, digerir um pouco mais o que aconteceu, digerir um pouco mais as suas emoções e aí ter uma conversa mais produtiva, tá? Sei que tem gente que me ouve falando assim e pensa, Vitor, mas eu vou adiar, eu vou livrar ele de um incômodo e eu não quero deixar ele na zona de conforto achando que está tudo bem. E aí eu vou ter que segurar a minha emoção para poder depois falar de uma forma mais produtiva. Mas perceba que muitas vezes quando você vai brigar com a pessoa por conta da bebida, acontece o oposto do que você queria. Ela não te escuta. Quando a gente chega brigando com alguém, é difícil a pessoa nos ouvir, percebe? A gente tende a perder a razão. O outro tende a se fechar os ouvidos para você. Ou explicitamente, realmente discordando e argumentando contra você, ou de uma forma até que eu acho pior, viu? Que é concordar com você, mas no fundo não. Só para acabar com esse assunto. Então perceba que você muitas vezes adiar uma conversa é você ganhar mais poder. É você ser mais estratégica para alcançar o seu objetivo de conseguir aquilo que você quer, pô. Conseguir aquilo que você quer. É uma atitude a seu favor. Tá bom? Vamos ver. Faz sentido isso? Me conta aqui nos comentários. Já passou por isso? O que você achou dessa resposta? Espera aí, tem uma pergunta um pouco grande da Andréia. Vamos ver se eu consigo identificar. A André está falando o seguinte: doutor, o meu marido teve complicações devido ao álcool por pancreatite e saiu semana passada do hospital. Parece que foi o hospital geral, né, pelo que você está falando. Porque uma pessoa pode internar tendo alcoolismo ou por alcoolismo mesmo, ou ela pode internar por outra razão, né? Tipo, internar por pancreatite, que é um problema de saúde que aconteceu por conta do álcool. Parece que foi uma internação clínica, né? Mas não faz diferença, né, para te responder. Ela conta o seguinte, que ele saiu semana passada do hospital e a primeira coisa que fez foi sair do hospital e ir para o bar. Olha, Andréia, quantas vezes eu escuto isso, você é triste, sabe por quê? Nós temos hoje uma sociedade que ela é permissiva com o álcool, quer dizer, tem que ter álcool em tudo. Vai comemorar? É uma taça de champanhe. É uma sociedade doentemente permissiva em relação ao álcool, né? Endeusa o álcool, hipervaloriza o álcool. E ao mesmo tempo, essa mesma sociedade, né? Que não é todos que têm doença do alcoolismo. Tem pessoas que não têm essa doença e bebem e não necessariamente isso é uma doença, não necessariamente é um problema. Mas existem pessoas, inclusive em torno de 12% da população, quer dizer, 1 para cada 10, que desenvolvem sim, que tem a doença do alcoolismo. E essa mesma sociedade que é muito permissiva e valoriza o álcool, quando a gente vai falar sobre a doença do alcoolismo, é a mesma sociedade que vira as costas. E a gente está incluído nisso. Eu faço parte dessa sociedade, você também, só que a gente pode ser a parte da solução disso tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ficar esperando que o sistema de saúde se resolva e comece a dar mais atenção de uma forma mais integral para esse problema de alcoolismo, você vai esperar sentada. Pode acontecer um dia? Espero que sim, torço para que sim, o que eu puder contribuir para que isso aconteça, vou contribuir, mas não é assim, está longe de ser assim. Eu trabalhei muito tempo fazendo consultoria para outras especialidades médicas em um hospital geral, né? E aí eu ia atender as pessoas que tinham problema de alcoolismo. E é muito difícil ainda colocar na cabeça dos profissionais de saúde de forma geral, os médicos, né, meus colegas, que o alcoolismo é uma doença tão grave, às vezes, quanto pancreatite. E se a pessoa dá alta para uma pessoa sem abordar esse problema, e é o que mais acontece, é difícil conseguir um resultado bom com isso. E muitas vezes o que acontece? No hospital a pessoa recebe pouca ou nenhuma intervenção relacionada ao alcoolismo, e aí quem poderia fazer algo para ajudar, por exemplo você, né, André, que é familiar, você também não recebe nenhuma orientação sobre isso.
né? Você também fica lá, vê a pessoa mal e sem muito saber o que fazer com isso. E, verdade, e muitas vezes as pessoas até falam coisas erradas, do tipo, ah, mas olha só, ele saiu da internet e foi beber, então ele bebe porque quer, é um grande sem vergonha. No fim das contas, isso tudo é preconceito. Ah, não tem como ajudar, a pessoa não quer ser ajudada. Isso é preconceito, isso é violência, e é uma desinformação, isso é ignorância. E a ignorância é vizinha da maldade, porque você, através do seu relacionamento, você pode sim e deve, se você ama essa pessoa, né, se faz sentido para você, deve inclusive fazer coisas ou através do seu relacionamento agir de forma estratégica contra a doença do alcoolismo para fazer ele querer parar de beber e se manter sóbrio. Né? Se você ficar esperando, olha, que alguém vai fazer isso por você, infelizmente não vai fazer por você. Não vai, né? A gente está numa sociedade tóxica, né? Você precisa bater no peito e falar, poxa, eu tenho esse problema na minha família, eu tenho esse problema com alguém que eu amo, eu vou assumir o meu papel, né? Você assumir o seu papel, né? O seu papel de entender sobre a doença, entender como lidar com isso e se enxergar parte dessa história. Não que você criou isso, né? Ah, Vitor, mas ele já bebia quando eu conheci. Não tem nada a ver com isso. É você entender que, olha, este problema está aí, está se apresentando, está aí na sua frente. Essa pessoa que você ama está, né, visivelmente cada vez pior, né? Teve uma doença grave, né? A pancreatite é algo grave, que pode ser até fatal. E aí você está vivendo com isso. E você precisa então o quê? Ter informações. Você precisa ser mais protagonista dessa história, da sua vida, né? Não esperar que alguém chega e vai resolver por você, porque não vai. Não vai. A maior 99% dos profissionais nem sabem sobre como lidar com isso. Tá entendendo? E os poucos que sabem, ou é difícil acessar, né, uma consulta com alguém assim, então você precisa aprender. Né? Você precisa aprender o suficiente para que você consiga lidar com essa situação e ajudar de verdade o teu esposo. Tá bom? Aí tá falando assim, como eu poderia agir com ele com relação a essas atitudes? Porque eu sempre ensino, né, que não adianta falar da bebida com ele, nem falar que a saúde dele está indo cada dia mais complicada. E aí, André, é o seguinte, existem muitas coisas para você agir com ele, né? Muitas coisas, que a gente vai precisar se aprofundar mais nisso, né? Eu te recomendaria entrar no curso ACA, tá bom? Estudar as aulas do curso ACA para você entender um pouco melhor e até trazer uma pergunta um pouco mais específica, porque tem bastante coisa que você poderia fazer. Né, essas atitudes que ele saiu para beber e tal, tem que avaliar bem o seu cenário, como é que está o seu relacionamento com ele, né? Não errar é bom, começar não errando é bom, não ficar trazendo argumentações sobre o álcool é um bom começo, mas é o começo, ainda precisa percorrer mais na trajetória. Ela está falando assim, foi abordado, o psiquiatra indicou que ele vai, que ele disse que ele vai, que ele quer, que ele mesmo, o psiquiatra falou, olha, você tem que fazer tratamento. Tem que entender, já que às vezes os psiquiatras ou não entendem ou não têm condições de fazer diferente, e aí o psiquiatra às vezes vai lá e fala, olha, você tem alcoolismo, busque tratamento. Isso não é assim que funciona. Isso é muito pouco para o alcoolismo. Tá? É muito pouco. Aí fala, o cara não procurou ajuda, então ele não quer ajuda. Não é. Isso é muito pouco. O alcoolismo é uma doença que afeta a tomada de decisão, afeta a força de vontade. Você precisa ter uma estratégia terapêutica, né? Então só o psiquiatra falar para ele, sim, é verdade, eu tenho a doença do alcoolismo, é muito pouco. E às vezes o psiquiatra até sabe, mas é difícil intervir porque tem todo um sistema por trás. Ou muitas vezes não sabe direito como avaliar e simplesmente acha que é só assim. Não, vai lá se tratar, vai lá, procura aí. Mas não, a gente tem muita ciência por trás disso. Tanto que ele diz que não quer o tratamento natural, André, a doença do alcoolismo tem disso. Por isso até que você me vê falando tanto para a família, né? Porque a família é uma forma de você colocar um espião, é um elemento estratégico na vida da pessoa, né? Na vida do seu marido, por exemplo. Você aprendendo como lidar com ele, você passa a ser um elemento estratégico dentro da vida e do contexto dele, e aí você pode ser uma alavanca que vai fazer com que ele passe a querer e se comprometer em parar de beber. E aí ele pode fazer o que for necessário, né? Ele vai atrás, inclusive. Mas aí você precisa entrar no seu processo, né? Para você entender como lidar com ele, né? Aqui, por exemplo, eu ensino o método ACA, né? No curso ACA eu ensino o passo a passo do método ACA, para você, através do seu relacionamento, fazer ele querer e parar de beber. É uma forma de a gente consertar uma espécie de buraco que tem na nossa sociedade e no sistema de saúde como um todo. Ele estava controlando a bebida.
e eu mudei totalmente o meu comportamento. Agora ele está voltando a beber sem haver nenhuma briga, mas ele chega e vai dormir para que eu não veja. Como devo me comportar? Como você deve se comportar? Já que você perguntou, né? Eu não fui bater na sua casa te dizer, mas já que você perguntou, eu vou te responder. A sua pergunta já me mostra alguns pontos, talvez, possivelmente pontos cegos seus, né? Do tipo assim, olha, ele estava controlando a bebida. É difícil isso acontecer, viu? Quem tem alcoolismo, muito raramente, para não dizer nunca, muito raramente vai ser capaz de controlar a bebida. Por isso que aqui eu não ensino você a fazer quem você ama diminuir a bebida. Eu ensino você a fazer quem você ama parar de beber. Porque só tentar controlar a bebida, isso aí não vai dar certo. Entende? Para a imensa maioria das pessoas. Tá? E aí quando você fala, eu mudei totalmente meu comportamento, isso não me diz muito. Você percebe? Você pode ter mudado muito o seu comportamento. Mas é a mesma coisa que eu chegar para o nutricionista e falar para ele, meu querido nutricionista, eu mudei muito a minha alimentação. Eu já não estou mais comendo pizza, não estou comendo mais hambúrguer e nem mais estou comendo coxinhas e risoles e pastéis. Você vê que o meu repertório de porcaria é grande. E aí eu olho para ele e falo, poxa, eu não comi nenhum desses alimentos. E aí agora eu persisto, eu continuo engordando. O que será que eu devo fazer agora? O nutricionista ia, né, imagina, eu olhar para minha cara, se ele tivesse mais intimidade, talvez ele fosse rir da minha cara, né? Ou ele ia ter paciência e olhar para mim e falar, Vitor, caro Vitor, meu pequeno gafanhoto, é o seguinte, você deixar de cometer alguns erros e você passar a ter alguns acertos é muito bom. Mas, para você ter o seu objetivo, seja ele perder peso, ou ficar em forma, ou enfim, fazer quem você ama parar de beber, existe um método, existe um passo a passo para você seguir. E através desse método, né, por exemplo, a nutrição aqui, o que você vai comer, quando você vai comer, e essa estratégia alimentar é o que vai definir o seu resultado. Aí eu lembro tem um reality show que até mostra Quilos Mortais, do Dr. Now, não sei se você já viu na televisão, que ele tem um lema bem forte, assim, que ele diz o seguinte, pessoas mentem, mas a balança não mente. É interessante ele falar isso porque sim, as pessoas têm um ponto cegos, têm resistências e muitas vezes você acha que você mudou o que precisava ser mudado, mas muitas vezes você mudou o que você sabe. E tem um monte de coisas que você não sabe sobre como lidar com ele que estão te impedindo de fazer ele parar de beber. Como é que eu sei isso? Porque você está me dizendo que sem haver nenhuma briga, não é porque parou de ter briga que agora a coisa se resolveu. Você entende? Parar de brigar é uma coisa minimamente, beleza, agora a gente começa a evoluir. Não é porque ficar brigando não resolve aonde? Não resolve lugar nenhum, né? Não resolve lugar nenhum. Agora, a gente precisa de estratégia para fazer a mudança acontecer. Não é simplesmente, ó, agora eu vou parar de brigar. Teve até uma seguidora minha, até achei bem divertido, assim, no sentido... para descontrair, assim, tá? Não é divertido, é um pouco triste, mas o jeito que ela falou foi interessante, que ela disse o seguinte, Vitor, eu já parei de chamar o meu marido de pé de cana e ele ainda não parou de beber, poxa, meu Deus, como ele é difícil, nossa, que homem resistente. E aí eu disse carinhosamente, talvez a carapuça possa servir para um ou outro, possa te ajudar a entender isso, mas é que é o seguinte, essa coisa afoita, essa afobação de achar que está tudo pronto, que você já sabe tudo e que o outro que ainda não mudou o suficiente, ela por natureza é um erro. É um erro por quê? Porque você perde a humildade e a capacidade de enxergar o que está faltando. Enquanto você fica cobrando do outro, que o outro ainda não fez a mudança. Porque sempre, gente, sempre, a pessoa mais difícil para cada um de nós somos nós mesmos. É a pessoa mais difícil. Para você fazer quem você ama parar de beber, a pessoa mais difícil é você. E o que você precisa fazer? Se comprometer, ter humildade, se comprometer com isso. É um objetivo que você tem? Ó, eu quero fazer o que tiver no meu alcance, no meu controle, para que quem eu amo pare de beber. Beleza, então e aí? O que você está fazendo? Ah não, já estou bem o suficiente, mas a balança que não acompanhou o resultado. Não, o resultado fala por si só. E como é que eu digo isso com tanta convicção? Porque eu vejo as alunas do curso ACA. Eu vejo, quando elas estão aplicando, elas estão tendo resultado. Estão tendo resultado. E está tendo algum erro, a gente vai observar, ou aconteceu uma coisa muito fora do comum e aquilo é um erro, é uma situação temporariamente, depois vai melhorar, é uma piora temporária por alguma coisa fora do controle, sei lá, passou um furacão,
Ou está tendo algum erro. Está tendo algum erro na sua forma de lidar com essa pessoa. E aí esse erro custa resultado. Aí você tropeça, você volta atrás, aí você tem dificuldade. Aí a pessoa bebe. Entendeu? Como é que você deve se comportar então? Com o comprometimento que você quer ver no olho do outro. Sabe o sangue no olho que a gente tem que ter para ter objetivos na vida? Para conseguir alcançar o que a gente quer na vida? Você precisa você primeiro ter esse sangue no olho. Porque ele vai precisar ter sangue no olho para parar de beber. Vai precisar. Se você quer que ele tenha isso, começa a contaminar ele a partir de isso que sai dentro de você. Você entende? Se você começar a alimentar na sua cabeça um pensamento de arrogância, né? Arrogância, quando eu falo que eu já mudei, né? Se eu chego pro meu nutricionista e falo para ele, por que eu não emagreço? Fala, tá bem, você tá comendo errado. Não tem escolha, não tem para onde sair. Você entende? Mas o metabolismo, beleza, mas e aí? Com esse metabolismo, tô comendo errado. Tá entendendo? É isso que eu tenho para te dizer. Uma outra pergunta. Vitor, estou chamando meu esposo de síndrome do quinto dia. Aonde estou errando? Síndrome do quinto dia por quê? Porque ele tem ficado 5 dias sem beber? Ou ele fica 4 dias, no quinto dia ele bebe? Aí tem que observar o que está acontecendo. Você vai ver onde é que você está errando, você tem que fazer o quê? Você vai definir os gatilhos, tem que ter mais clareza desses gatilhos, né? Porque se você está tão perdido, você não sabe nem começar por onde está errando. Então beleza, vamos começar do zero. Erros que você está cometendo, né? Se você está dentro do curso ACA, tem aulas, inclusive, falando sobre todos os perfis, tem uma lista enorme sobre as armadilhas do ajudante. Né? Lá tem cada pedaço, daí você revisa essa lista, aí você passa um scanner, né? Tem até uma tabela, quantas armadilhas do ajudante eu caí nessa última semana. Você vai lá, zera essas armadilhas, observa lá, olha, zerei essas armadilhas. Beleza, então beleza, já não está mais errando. Agora começa a perceber os acertos. Como é que estão sendo as suas estratégias comportamentais? Começa por aí. Como é que está sendo a extinção comportamental? Beleza. Como é que estão sendo os reforçadores da sobriedade? Qual que é o gatilho no quinto dia? O que você já tentou fazer de saciadores da sobriedade, né? Saciadores do gatilho, né? Reforçadores alternativos. O que você já tentou nesse sentido? E como é que foi? Aí você coloca no mapa da sobriedade, você vai avaliar, foi assim, foi assado, eu acho que ele pensa assim. Você começa a achar o fio da meada. E aí, beleza, organizou um pouco melhor as estratégias comportamentais, para onde é que você vai depois? Comunicação. Como é que está sendo a comunicação? Está tendo os elementos que a gente precisa da comunicação positiva? Está usando o CREP? O que acontece nesse quinto dia? Será que ele está tendo abstinência? E aí ele está tendo abstinência, vamos imaginar que ele possa estar tendo abstinência, ansiedade, e aí no quinto dia ele bebe. E aí você vai estar fazendo tudo certinho, mas você percebe, você está fazendo tudo certinho, você vai estar usando também o judô psicológico. E aí você vai estar vendo ele falar, vai estar vendo como é que está a resistência dele e vai estar trabalhando com a resistência dele. E aí, se for abstinência, você vai trabalhando e vai vendo assim, ele vai ter que ver o estágio da mudança dele. Se ele estiver comprometido ou começando a ficar comprometido a parar de beber, talvez seja o momento de conversar sobre buscar ajuda. Tá entendendo? Então, para você entender onde é que você está errando, você tem que fazer o scanner. Começa pelos erros, estratégias comportamentais básicas, reforçadores da sobriedade, extinção comportamental, e aí você vai revisar a comunicação e vai ver, que estratégias eu já tentei? E aí vai mapear, né? O mapa da sobriedade serve para isso, para você mapear como é que foi quando você tentou. Porque às vezes e colocar isso no papel, tá? Porque às vezes no calor do momento a gente esquece, né? Ficou 4 dias sem beber, tô feliz. E aí você esquece aquilo que você aprendeu. Aí você esquece que tem que continuar usando até que a sobriedade esteja mais madura, tá certo? E aí você vai avaliar. Dito isso, aí eu recomendo você colocar na comunidade de alunos esses exercícios. E começar a levantar hipóteses. E aí compartilhar, né? A comunidade de alunos do curso ACA tem essa vantagem que você consegue compartilhar o que você está fazendo e permitir receber feedback, né? Feedback quer dizer o quê? Alguém de fora, né? Ou eu, ou algum aluno, olhar o que você está fazendo e te ajudar a enxergar algo que não está claro para você. Tendo a clareza de que é muito provável que você esteja errando sim. Ou por errar ativamente, fazendo coisas erradas. E é muito curioso, se você for olhar, né, as pessoas, muitas vezes, o que eu mais vejo é as pessoas acharem que estão fazendo certo, mas não estarem. Por isso que nos alunos do curso ACA eu recomendo fazer dialogadas. Eu acho que eu estou conversando da forma certa.
Então faz uma dialogada, coloca lá como é que foi a conversa na comunidade de alunos. Aí a gente tem a oportunidade de enxergar juntos o que está acontecendo nessa conversa. Porque às vezes você acha que está fazendo certo, mas aí você não está. Aí precisa de uma revisão, né? Por isso que é uma vantagem de estar no curso ACA, é ter a oportunidade de receber essa revisão, esse olhar de fora, para ver o que é que está acontecendo, onde é que está o buraco. E aí, você identificando esse buraco, você vai perceber, se for uma coisa difícil para você mudar, você vai aos poucos trabalhando para você mudar isso. Se for mais fácil de mudar, o importante vai ser você não esquecer isso. Porque o caminho, aquilo que funciona, né, aquilo que funcionou, que você fez, tendo clareza sobre o processo de mudança comportamental, é uma boa dica do que você precisa fazer para que as coisas voltem para o trilho. Tá entendendo? Você vai mapeando tudo isso. Por isso que no curso ACA tem os exercícios do mapa da sobriedade, por exemplo. Tá entendendo? Faz sentido? Ó, se um alcoolista que bebe há vários anos e de repente, por algo muito ruim que aconteceu, ele decidir que vai parar, isso é possível para ele sem nenhuma ajuda? É sim. Depende do caso, mas é possível. Mas deixa eu responder isso direito. É possível alguém que bebeu muitos anos e parou, de repente, por algo muito ruim que aconteceu. Isso tende a ser mais fácil no começo, porque quando acontece algo muito ruim, é como se a consciência pesasse. Poxa, daí a força de vontade é um pouco mais fácil de se ter nas próximas semanas. Por isso que quando é algo muito ruim que acontece, o alcoolista para de beber por isso, nem sempre somente isso ajuda ele a construir uma sobriedade a longo prazo. Agora, é obrigatório a pessoa parar sem nenhuma... É obrigatório a pessoa receber uma ajuda? Não. Quando que é mas tem situações que é obrigatório. Quando é obrigatório a pessoa receber ajuda? Quando ela tem sintomas de abstinência grave, pelo menos. Tipo assim, risco de desnutrição. Ela tem convulsões quando para de beber, ela fica desorientada, não sabe onde é que está, ela fica assim, ó, muito mal, muito mal. Aí é muito provável que ela vá precisar obrigatoriamente ter uma ajuda médica para desintoxicar, né? Não precisa necessariamente internar, mas ter uma ajuda. Agora, é possível pessoas pararem sem uma ajuda que ela busque? É possível, e tem muitas alunas do curso ACA que conseguiram já, que os seus esposos, né, o esposo ou filho, muitos deles pararam sem buscar ajuda, né? E é o que a gente tem até da maioria das pessoas, não é um dado legal, mas é um dado real, de que a maioria das pessoas para de beber sem ajuda. Né? Isso é possível. É o melhor dos mundos? Eu não acho. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de buscar ajuda, é melhor. Né? Sempre que a gente tem a possibilidade de ter uma ajuda, é melhor. Agora, é possível? É. E tem vários exemplos de alunos que conseguiram que o familiar parasse sem ajuda. Entendeu? O meu esposo bebe. Quando para, está tendo convulsão, mas está difícil aceitar ajuda. Olha, isso é difícil mesmo, né? Você tem que trabalhar ao longo do tempo. Né? E não é esperar a pessoa aceitar ajuda. Né? Se a pessoa está em risco, tá para morrer, aí a gente tem a obrigação de... se a pessoa está para morrer, ela tem a obrigação de procurar um médico, né, um psiquiatra, para salvar a vida daquela pessoa momentaneamente. Para depois trabalhar o que tinha que ser trabalhado. Mas primeiro salvar a vida da pessoa. Né? Uma coisa gravíssima. Agora, se não é o caso de que está para morrer... Você precisa fazer o quê? Não esperar a pessoa aceitar ajuda. Você, através do seu relacionamento, através do seu jeito de lidar com essa pessoa, você vai construindo essa ideia de que ela precisa mudar. Você vai trabalhando para que ela vá criando interesse e comprometimento em parar. Perceba, quando eu falo interesse e comprometimento, é porque justamente porque é uma escala. Começa pelo interesse e depois o comprometimento. A maior parte das pessoas tem interesse em emagrecer. A maior parte das pessoas tem interesse que o familiar pare de beber. Vê, a situação ruim, tá triste, tá difícil. Agora, comprometimento é aí que mora o resultado. Porque quando a pessoa se compromete, aí que ela faz o que é necessário. Porque a pessoa pode até estar interessada em fazer quem ama parar de beber, mas ela também não aceita ajuda. Ou ela não valoriza ajuda. E aí ela não consegue, vai se desanimando. Né? Por quê? Porque está faltando comprometimento. Porque a pessoa comprometida faz o que é necessário para mudar. E através do seu relacionamento você vai alimentando isso nele, para ele querer mudar.
né? Tem alunos também que já, né, tem uma esposa que me vem à cabeça agora, que o marido ficava muito mal, né? Ele não chegava a ter convulsões, mas ele ficava muito mal. E ele não estava sendo capaz de parar de beber sozinho porque ele ficava muito mal. Ele não chegou a ficar dias sem beber assim para convulsionar, mas é possível que talvez tivesse uma convulsão se ele parasse do nada. E ele nunca na vida tinha aceitado ir num psiquiatra de boa vontade. Só depois que ela começou a mudar, né? Ela entrou no curso ACA, numa das primeiras turmas, e aí ela começou a mudar o jeito de lidar com ele, né? Começou a aplicar o método ACA. E aí ele, por conta própria, foi atrás de fazer o que era necessário. Então ela não ficou esperando ele aceitar ajuda. Ele era contra ela buscar ajuda. Só que ela buscou, se comprometeu e fez o que tinha que ser feito. E aí ela colheu como resultado ele parar de beber, ele fazer o que fosse necessário, né? Até o psiquiatra dele me mandou uma mensagem, até ligou para mim um tempo atrás, dizendo que, cara, achando muito interessante, assim, né, que ele não era familiarizado com isso ainda, né, de que, a esposa dele conseguiu mudar o jeito de ser e tal. Ele até queria fazer uma live comigo porque ele estava muito entusiasmado com essa ideia, né, de ensinar os familiares para conseguir que a pessoa vá buscar ajuda, né, porque ele via que o marido dela estava muito comprometido com o tratamento e isso não era tão comum, né. E quando o alcoolista tem outras dependências químicas, quando o alcoolista tem outras dependências químicas, tá? E aí, Vitor, quando o alcoolista tem outras dependências químicas, o que faz? Depende da dependência química. Se for cigarro, aí eu vou falar para ti que eu não sei. Eu não sei. A gente não tem muito estudo científico a respeito de como fazer quem ama parar de fumar. Pelo menos eu não conheço, tá? Não conheço. Eu já vi familiares de alunos do curso ACA pararem de fumar cigarro de uma forma indireta, né? Parou de beber e parou de fumar também. Agora, quando a gente está falando de outras dependências químicas como cocaína tem muito parecido com o álcool, no sentido de o que você tem que fazer para ajudar essa pessoa a mudar e a querer parar de usar outras substâncias também. Por que é parecido? Porque a lógica geral das dependências químicas, tirando o cigarro, ela faz parte do sistema de recompensa cerebral, né? O sistema de recompensa cerebral é a lógica que rege os sintomas da dependência química e o alcoolismo junto. Fora o cigarro, que ele é um pouco mais global no jeito que mexe no cérebro. Mas cocaína, maconha também é assim, também tem essa lógica. Só que assim, maconha tende a demorar mais, né? Tem alunos do curso ACA que conseguiram fazer o familiar parar de usar maconha? Tem, mas demora mais. Até dos tratamentos, né? O profissional que trabalha com isso, né? Eu trabalhei com isso também, sabe que maconha tende a demorar mais, a gente tem que ter mais paciência. Por quê? Olha só que interessante, porque maconha tem um mecanismo de ação mais lento, né? Ela fica mais tempo no organismo, então isso tudo faz com que todo o tratamento seja mais lento. Agora, crack também tem um pouco mais de peculiaridade. O crack costuma, muitas vezes, ser mais grave, né? Cocaína e álcool, às vezes, são tão graves, uma coisa quanto a outra, né? A maconha às vezes aparece menos o prejuízo, agora o crack ele tende a ser muito avassalador, né? A lógica segue sendo a mesma? Segue sendo a mesma, né? Segue sendo a mesma coisa sobre argumentação, sobre incentivar o comportamento sóbrio, sobre não facilitar o comportamento de uso de substâncias, é a mesma, só que o crack tende a ser mais grave, então o caminho pode também ser mais demorado e pode envolver medidas mais extremas no crack, né? Por exemplo, às vezes o crack, dependendo da gravidade, a pessoa pode até roubar coisas de casa, né? Dada a doença. Não porque a pessoa ela é mau caráter, não, dada a doença que a pessoa tem. Então é possível que você tenha que tomar algumas atitudes um pouco mais extremas em alguns momentos. Por exemplo, a pessoa chega na sua casa de madrugada pedindo dinheiro, nem vai abrir a porta, tá entendendo? No outro dia até dá para conversar, mas naquele momento não. Então tem que esperar coisas um pouco mais graves, por natureza. Sempre vai acontecer? Não, mas a gente torce pelo melhor, mas se prepara para o pior. Mas a lógica é basicamente a mesma quando tem outras dependências químicas, né? Filho parou de beber, Maria. Que legal, ó. Obrigado, doutor, graças a seu curso e como fazer. Meu filho bebia há anos e já foi internado 2 vezes. Apliquei um pouquinho do teu método e faz 6 meses que ele parou, né? Que ele parou de beber. Tenho medo das festas de final de ano. O que posso fazer, então, para ajudar? Que legal, Maria, que legal. Isso é muito interessante porque, assim, você percebe que você já viu algo que a maioria das pessoas não vê, né? Você viu que é possível.
você aplicou, né? Tá contando aqui, aplicou um pouquinho do que eu ensino e você já viu o resultado assim, né? De anos que ele bebe, ele ficou 6 meses sem beber. Isso mostra, Maria, isso é legal você aprender com isso, que você viu que você faz diferença, né? Você viu. Tem pessoas que demoram para ver isso. Então, você já tendo visto isso, não tem como desver, né? Você já percebeu que tem lógica, que você faz diferença. Agora, quanto mais você entender sobre o método, mais você vai conseguir aprofundar e aplicar de forma mais consistente, para você conseguir diminuir as chances de recaída, né? Até mesmo no final do ano agora, né? No curso ACA tem um módulo só sobre prevenção de recaídas, né? Para você trabalhar essa questão de prevenção de recaídas com a pessoa que você ama. Mas prevenir recaídas é muito parecido com fazer quem você ama parar de beber. Você vai continuar usando a mesma lógica, né? Você talvez intensifique. É interessante que você entenda sobre a comunicação mais a fundo, para que você, mesmo que ele tenha uma recaída, você consiga lidar com isso, para que ela seja menor e que ela amadureça ainda mais a sobriedade do seu filho, tá? Então, eu te recomendaria se aprofundar mais, Maria. Tá, vou responder mais alguma aqui, peraí. Tem várias aí, tá? Eu tô nas 3 redes, então, peraí que é muita coisa. Doutor, meu filho está sóbrio há 2 dias do uso da maconha, mas está trocando o dia pela noite. E hoje não deu conta de ir no grupo de apoio. Tá, Maria, seguinte, no começo que ele está parando de fumar maconha, talvez se ele usava maconha à noite, pode ser que ele fique com insônia um pouco nos primeiros dias. Os primeiros 15 dias, tá? 21 dias, tá, Maria? Se ele não deu conta de ir no grupo de apoio hoje, calma. Calma, observa antes de agir, né? Antes de agir, calma, observa como é que as coisas vão ir e segue focando no que você tem controle, tá? Não desespera. Pode ser que ele vai tropeçar um pouco ainda, pode ser que ele vai demorar um pouco para engrenar, mas se ele está tentando, está indo no grupo de apoio, boa, né? Vai incentivando isso e não se desesperando com tropeços nesse começo. Então esse foi o Pergunta para o Vitor de hoje. Espero que você tenha... Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas respostas, se eu te ajudei, se alguma dessas dúvidas que eu respondi era sua também. Né? Eu também acredito que você aprende indiretamente, mesmo que não seja a sua dúvida exata, né, que alguém tenha feito, com as respostas que eu dou aqui nesse programa. Me conta aqui nos comentários se esse é um programa legal, se você gosta, se você acha que te ajuda a assistir esse programa. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no meu canal, clique em curtir, compartilha com mais pessoas que podem estar precisando saber dessas informações. Me segue no Instagram, Facebook, YouTube, tem vídeos novos todos os dias, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima. E tchau!